Esse Ori que está presente aqui no Aie, na nossa vivência, ele vai ter representado do outro lado um duplo. Tudo o que acontece aqui, acontece lá. A ideia de que esse conceito de mundos simultâneos que coexistem, se a gente está presente no Ori, se o Ori está presente no Aie, o Ori também vai estar presente no Orum. E não é o mesmo Ori, sem deixar de ser o mesmo Ori. É um duplo. É como se fosse uma representação que se manifesta aqui, mas que também se manifesta simultaneamente lá. E que eles vão ter uma capacidade de troca mútua o tempo todo. Isso, nessa tradição, é entendido como uma terceira pessoa. As pessoas falam do Ori como se elas estivessem falando de algo que não é elas, que não são elas próprias. Ela fala, meu Ori está assim, meu Ori está assado, vou dar um presente para meu Ori. Como se aquilo ali não fosse ela própria, mas ela sabe que aquilo é ela própria. Essa ideia de ser algo supraconsciencial, né, que está para além da consciência, é o que nos remete a um território, a uma vivência, a uma experiência do território do divinal. O Ori que está do lado de lá, ele está no mundo que é o mundo dos deuses, que é o mundo das divindades, que é o mundo espiritual. E o que acontece aqui reflete lá, assim como o que acontece lá reflete aqui. É tanto que esse Ori, ele vai sofrer invocação, ele vai ter uma manifestação, vão se construir elementos para representá-los aqui na Terra. Esses elementos eles vão ser cuidados, eles vão ser cultuados, para que esse culto reverbere no Ori que está do lado de lá. Para que isso? Para que o fluxo entre esses dois Oris, esse Ori que está aqui e o que está lá, fique mais facilitado. E aí, então, consiga se reestabelecer aquelas funções básicas de destino, de energia vital, para que essas coisas todas elas fiquem facilitadas. O professor Márcio, ele também fala uma coisa que é um olhar filosófico e poético sobre esse duplo, é que ele entende que o duplo foi o que garantiu que os negros que foram escravizados se mantivessem saudáveis psiquicamente dentro de um mundo tão hostil que é a realidade de uma escravidão. Ele sabia que ele podia estar vivendo toda aquela situação que era uma situação de barbárie, mas que em algum lugar o duplo dele poderia estar com sua família, com as suas origens, com a sua história. E ele cultuava esse duplo, ele cultuava esse Ori como uma forma de se reestabelecer diante dessa adversidade. Eu acho isso muito bonito, né? E muito explicativo também sobre esse conceito de duplo, que é um conceito de fato meio difícil para a gente que tem uma visão tão fechada, né, nessa existência, cada vez mais fechada nessa existência do eu, né, do eu que determina, do eu que faz, do eu que escolhe, do eu, certo? Essa ponte que a gente consegue estabelecer com esse duplo, ela não liga só a gente ao duplo propriamente dito, mas a toda a história daquele Ori, que, como a gente falou, vai se sucedendo a partir da vivência com essas divindades, né? É a vivência de uma individualidade como um microcosmo dentro de um macrocosmo, onde tem ali o conceito do unus mundus para o Jung, né? De que está tudo ligado, de que as coisas elas estão interligadas entre si, que quando uma coisa é alimentada, todas as outras reverberam. Isso é importante porque
nesse olhar de particularidade do Ori, né, de individualidade do Ori, essa individualidade ela nunca se dá a serviço próprio somente. A gente está falando de um povo gregário, lembra? Que chama para perto para conversar, justamente porque entende que a força se dá a partir da união. Então, quando você, de alguma forma, está ali fortalecendo a individualidade de um Ori, você está colaborando com toda aquela comunidade onde ele está inserido, mas você está também influenciando que o todo possa ser beneficiado com essa vivência, inclusive com a escolha de papéis, e por isso que a ideia lá do Ipori, né, de que cada um vem de uma massa diferente, é porque existem papéis que são necessários dentro do mundo. Existem pessoas que têm que ter inclinações para determinadas coisas e outras que têm para outras coisas para que o mundo possa viver uma harmonia. Não é assim? Imagina se todo mundo tivesse a mesma disposição para uma coisa só, ou se todos tivessem a obrigatoriedade de constelar todas as possibilidades ao mesmo tempo. Não, tem uns que têm uma facilidade maior para um determinado aspecto, elas vão vivenciar aquilo e elas vão crescer e ser respeitadas por aquilo que elas têm para oferecer. Outros vão ter outras funções, outros papéis, e assim a coisa vai estabelecendo uma harmonia, né? Existe também, do mesmo jeito que se faz todo esse culto, essa aproximação, para que exista uma aproximação também dos temas, da energia desse Orino para cá, desse duplo para cá, a gente também pode pensar que esse duplo ele pode ficar mais distante, né? Ele pode ficar mais perdido nessa comunicação. E aí o Hillman traz uma coisa interessante sobre a ideia de perda da alma em diversas culturas, que ele fala que então ela perde o senso de pertencer e de estar em comunhão com os poderes e deuses. O seu mito pessoal e a sua ligação com o mito maior do seu povo, enquanto razão de ser, se encontram perdidos. Quando eu não consigo, de alguma forma, dialogar entre esse que está no Aie e aquele que está no Orun, a sensação que tem é de desprendimento, é de não pertencimento, é de não conseguir acessar mais tanto as forças mágicas dos deuses, vamos colocar assim, mas principalmente de não conseguir acessar as próprias potências, de não conseguir acessar as próprias capacidades de sobrevivência aqui no Aie. E aí a gente, de alguma forma, vai estar aí falando também sobre mente, sobre doenças mentais, sobre quadros que hoje fazem com que muitas pessoas também não se sintam pertencentes, também não se sintam integradas, também não vejam sentido na vida, né? Isso, na explicação dessa filosofia, se daria por conta dessa distância com o duplo. O Jung também entende que a gente tem dois centros de autoridade na alma. Ele vai entender que a gente tem um centro de autoridade na alma, na consciência, que é aquilo que a gente chama de ego, mas ele entende que no inconsciente, na totalidade do inconsciente, também existe um outro centro de autoridade, que é o que nós chamamos de si mesmo, de self, né? E que é a partir da conexão entre esses dois centros que vai se dar não só a saúde, como a realização da vida, né? A realização desse si mesmo. Que enquanto o ego ele vai falar de consciência, ele vai falar de uma individualidade, o si mesmo ele é transcendente. Ele fala da individualidade também, mas ele fala do coletivo. Percebe como, de alguma forma, isso vai falar sobre aquele mesmo conceito que eu trouxe de Aie e de Orun, que eles se sobrepõem, mas que um tem uma prevalecência muito maior sobre o outro, né? De que o Orun ele tem uma prevalecência sobre o Aie. Da mesma forma, a gente vai ter um olhar de que no inconsciente coletivo ele atravessa
o inconsciente pessoal, atravessa a consciência e as coisas que acontecem lá reverberam aqui, assim como as coisas que acontecem aqui reverberam por lá. E que o grande desafio, o grande propósito seria justamente conseguir realizar aquilo que é a natureza do si mesmo a partir da individualidade do eu, que é o que ele chamou de o processo de individuação, né? De eu conseguir, de alguma forma, estar ali a serviço desse ego, estar a serviço de um conteúdo que é um conteúdo maior, que serve a si próprio, que estabelece a si próprio, mas que também dialoga com essa coletividade. Nesse movimento, o viver ele acaba sendo um instrumento cotidiano de percepção daquilo que está do lado de lá e que precisa ser realizado e de colocar-se a serviço, né? Colocar-se disponível para realizar esse propósito.